pessoal, tudo bem? Espero que vocês já tenham conseguido colocar em prática as atividades, os exercícios que a gente trabalhou na aula passada e hoje a gente vai continuar explorando os recursos do Adobe Animate. Qual que é o objetivo então da aula de hoje? A gente começar a inserir alguns recursos que permitem a interação com o usuário. Tá? Então o usuário, o aluno, ele vai poder interagir com aquela animação toda que você está preparando, aquele material todo caprichado que você desenvolveu. E a gente vai ver o princípio mais básico assim, para permitir a interação com o aluno, com o usuário, que são os botões. Obviamente que ao longo dessa aula vocês vão acabar vendo também algumas ferramentas importantes, bem utilizadas, de edição e características, opacidade, vocês vão ver ao longo da aula, que vão ajudar bastante. Né? Mas o foco, o objetivo principal é permitir então essa interação com o usuário, ok? Vamos lá? Ok, pessoal, então a gente vai abrir a nossa ferramenta, vamos escolher a opção HTML5. Lembrando que para a gente começar a trabalhar com essa interação, a gente vai usar um pouquinho de código, tá? Então, quem já, porventura, tenha trabalhado com Flash, vai preferir entrar aqui na opção de ActionScript, porque você vai usar a mesma linguagem de programação que você usava lá no Flash. Mas eu acredito que a maior parte de vocês ainda não trabalhou com programação no Flash, então a gente vai continuar trabalhando com HTML5, que é o conteúdo, vamos dizer assim, mais utilizado, que ele pode ser disponibilizado na internet, daí a linguagem básica dele é JavaScript. São poucas as diferenças, a gente, como eu disse, vocês não precisam ser experts em programação, a gente vai usar vários momentos, trechos de códigos que são pré-elaborados, então é bem tranquilo, é só uma questão de ter atenção mesmo. Vamos clicar lá, a gente entra aqui nesse palco que a gente já conhece, vamos fazer algumas configurações que a gente fez na aula passada para configurar a área de trabalho, nosso palco, centralizo. Normal, ok. Antes de eu começar a fazer background, criar o cenário, eu gostaria de mostrar rapidamente algumas ferramentas para vocês, ações que a gente pode fazer com essas ferramentas, né? Que eu realmente encorajo vocês a testarem, a brincarem com a ferramenta. Então, usando aqui a ferramenta oval, por exemplo, você pode criar um objeto no formato que você está criando aqui, usando o oval, obviamente, e vocês observam que ele veio com uma configuração que foi a última que eu utilizei, a última vez que eu usei, né? Sem contorno e com preenchimento cinza. Eu posso também clicar nessa mesma ferramenta e antes de desenhá-la, eu já fazer a configuração. Por exemplo, o contorno, eu escolhi um verde bem discreto e um preenchimento também bem discreto. Venho aqui e crio esse objeto, ok? Eu queria editar o que já foi feito. Então, eu posso selecionar, com a ferramenta selecionar, clico no objeto e faço as alterações como a gente já fez. Outra coisa interessante de visualizar é que quando a gente clica no objeto, ele vem como um objeto único, né? Se você quiser fazer alguma alteração nesse objeto criado aqui, você pode vir aqui brincar com essas ferramentas e, por exemplo, clicar em separar. Ele separa, então, o preenchimento do contorno e ainda brincando, só para mostrar para vocês as possibilidades, usando a ferramenta selecionar, eu consigo cortar um pedaço dessa ferramenta, selecionar, por exemplo, e deletar. Então, são recursos que a gente consegue brincar, de certa forma, na ferramenta, que vai depender, então, da criatividade de vocês. Eu quero tornar isso um objeto único novamente, eu seleciono com a ferramenta selecionar ativada e clico aqui em criar objeto. Assim, eu voltei a torná-lo como um objeto único, né? Enfim, são alguns recursos que depois eu encorajo vocês a explorar. Vamos selecionar tudo isso daqui, deletar, que a gente vai começar, então, a criar um princípio de cenário para a nossa animação com interação. Então, aqui que a gente vai fazer? Vamos salvar, né? Interessante a gente salvar. Vamos clicar aqui, vou dar um nome de interação, o nome que vocês preferirem. E o que a gente vai fazer agora? Vamos começar, a ideia, o objetivo é criar um cenário simulando um curso, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou simular como se fosse um curso das 4 operações básicas matemáticas, né? Adição, subtração e as demais. Então, eu vou inserir, assim como a gente fez na aula anterior, uma imagem já pré-selecionada, pré-escolhida, e vou jogá-la aqui para ser o nosso fundo. Configuro essa imagem com ela selecionada para o tamanho que a gente precisa.
Então, a gente vai dar um nome para essa camada de background. Ok? Outra coisa que a gente vai fazer é inserir um frame aqui, mais ou menos, inserir um quadro-chave nesse último frame, frame 80, só para fixar, então, essa imagem de background até o final. Tá? Clico com o botão direito, inserir quadro-chave, dizendo que é uma atividade importante que vai acontecer ali. Ok? Fiz tudo isso, bloqueio, então, a minha camada, e agora a gente vai para a próxima, sempre salvando, tá, pessoal? Ctrl S, ele vai atualizando, ele aparece um asterisco quando eu fiz uma alteração, eu dou um Ctrl S, ele salva essa alteração no documento. Ok, então continuando, a gente vai fazer o quê? A gente vai inserir uma nova camada que vai começar a fazer parte da nossa apresentação de curso, vamos dizer assim. Então, o objetivo aqui é a gente trabalhar com botões, tá? Vamos imaginar que a gente vai colocar algum texto aqui em cima, se quer fazer alguma configuração personalizada, eu vou deixar para vocês usarem a criatividade de vocês aí, tá? Não vamos perder tempo com essas coisinhas que são simples. E o nosso objetivo, então, é inserir os botões aqui equivalentes a cada operação, de modo que a pessoa está lá no curso, ela tem um botãozinho para soma, para aprender o que é soma, para aprender o que é subtração e assim por diante. Então, a gente vem criando uma camada nova, vamos dar um nome para ela de Base, porque ela vai servir para quê? Para fazer uma base mesmo, um fundo, uma faixa de fundo para que os nossos botões fiquem realçados aqui, não se confundam, não se percam com os detalhes aqui do nosso background, ok? Então, lá no nosso frame 1 dessa camada, a gente vai fazer o quê? Já tem um quadro-chave e a gente vai vir aqui no botão retângulo e vamos criar, então, um retângulo que vai servir como faixa. O tamanho, esses detalhes, essas configurações que a gente precisa alterar, vai ser sempre do critério de vocês. A princípio, eu vou usar como está aqui mesmo. Tá? Se ele vier de uma forma diferente, vocês já sabem que é só selecionar, com essa ferramenta selecionar e alterar aqui pelas ferramentas que eu já mostrei para vocês. O que a gente vai fazer também? A gente vai selecionando esse objeto, a gente vai modificar, converter em símbolo, vamos transformar ele em clipe de filme, igual a gente fez na aula passada. O nome é indiferente agora no momento. E agora a gente consegue trabalhar com ele. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer inserir alguns quadros-chaves aqui. Confie em mim, por enquanto eu já explico o porquê. Botão direito no frame 40, inserir quadro-chave e no último frame inserir quadro-chave. Porque o nosso objetivo é fazer com que esse frame, esse retângulo, na verdade, apareça de forma gradual. Tá? Então, ela no início da sua aparição, ela vai ser opaca, translúcida, e no final, no frame 80, ela vai ser um pouco mais forte. Então, a gente vai, no final, eu não quero que ela fique sólida totalmente como ela está aqui. Então, a gente vai trabalhar com um objeto selecionado sempre. A gente vai trabalhar com essa opção de estilo, alfa. Toda vez que vocês encontrarem essa palavra alta, ela se refere a essa questão do objeto ser translúcido ou não, que a gente chama de opacidade aqui. Tá? Então, o alfa vai ser algo em torno de 75, mas vocês fazem do jeito que vocês acharem mais interessante. Mas de modo que eu vejo o fundo, mas o fundo não acaba me atrapalhando, ok? Nesse frame final. No frame intermediário, com o objeto selecionado, venho na opção estilo, alfa, e trago ele para mais ou menos a metade entre 0 e 77, né? A gente vai ficar lá 35, 36, por ali. Certo? Para que ele seja gradual. E no primeiro frame, ele vai com o objeto selecionado, estilo alfa, vou deixar ele totalmente translúcido, ok? Daí, para que aconteça essa alteração de forma gradual e não repentina, como está aqui, a gente vai inserir o quê? Entre o frame 1 e o 40, com o botão direito, a gente escolhe a opção Criar Interpolação Clássica, que é a gente já trabalhou com esse Criar Interpolação de Movimento na aula passada, então é mais ou menos a mesma ideia. É uma outra animação automática que o Animate nos permite usar, ok?
E entre o frame 40, em qualquer lugar aqui, tá? Entre o frame 40 e 80, selecionado, botão direito, criar interpolação clássica, ok? Então, para a gente visualizar, você dá um Ctrl Enter aí, e ele vai abrir a janela do navegador, e ele tá assim, ó. Tá? Ele começa translúcido e vai até a opacidade que você definiu, e depois ele entra em looping, essa animação, a gente vai ver daqui a pouco como faz para parar isso, certo? Ok, vamos ver se a gente não esqueceu de nada, colocamos o retângulo, configuramos a opacidade dele, a animação, tá tudo ok, então, essa camada está finalizada, vamos bloqueá-la, e agora a gente vai para a próxima camada. Sempre lembrando, pessoal, de quando aparece o asterisco lá, significa que o documento ainda tem algumas alterações que não foram salvas, então vamos dar um Ctrl S aí para não perder, certo? Então, nosso objetivo agora é criar mais uma camada para tratar agora o quê? O botão, que é o que a gente está esperando, né, há tempos. Então, como que a gente vai fazer? Isso vai depender muito da tua criatividade, tá? Mas aqui vamos dizer que eu queira que esse botão só apareça mesmo no frame 50, tá? Ele pode aparecer desde o início, vai depender do que você está criando, tá bom? Mas é só para vocês verem que isso é possível fazer. Então, eu vou vir aqui na linha da camada button, no frame 50, clico o botão direito, inserir quadro-chave, ok? E com ele selecionado ainda, a gente vai vir aqui numa outra forma de inserir imagem. A gente já tinha visto a opção do Create Clouds, do copiar e colar na aula passada. Então, uma outra forma de fazer o uso de imagens e outros recursos que você tenha no seu computador é vir aqui lembrando que o frame tem que estar selecionado, tá? Menu Arquivo, importar para o palco. E daí a gente vem escolher lá, eu escolhi esse botão, um botão que veio gigante, seleciono com o botão ferramenta selecionada, mudo o tamanho, aqui eu vou pôr 90 por 90, mas vocês podem pegar qualquer imagem aí, entrar no Images do Google lá e digitar um botão, de preferência que ele seja na extensão PNG, porque ele não vem com fundo normalmente, tá? Então vocês precisam dar uma lidinha depois de diferenças de PNG, JPG e outros recursos, tá? Mas isso aí é simples de conseguir resolver. E trago, então, esse botão para o local, mais ou menos onde vocês querem. Então, lembrando que aqui, como se a gente estivesse criando 4 botões, cada botão para acionar uma operação matemática, tá? Então, vou deixar mais ou menos aqui para a gente trabalhar. Então, a gente acabou de inserir o botão no frame 50 da nossa animação, ok? Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer é com ele selecionado, né? Botão ferramenta, ele está aqui selecionado, bitmap. A gente vem aqui em modificar, converter em símbolo. Então, observando que toda vez que a gente coloca alguma coisa no nosso palco, a gente já tem que, se a gente quer que ele sofra algum tipo de animação pelo Animate, a gente tem que dizer o que símbolo que ele é. Criar ele como um símbolo, não só como uma imagem, um objeto qualquer. Converter em símbolo. E aqui, como a gente vai usar esse botão em vários momentos, seria sempre bom vocês colocarem um nome que vocês lembrem, né? O que ele pode ser botão 1, pode ser BT, add, enfim, botão de adicionar, adição, né? Enfim, vocês vão criando aí um padrão que vocês preferirem. E aqui nesse lugar do tipo, a gente vai escolher a opção botão, não mais clipe de filme, certo? Clique em OK, eu acabei de transformar então esse objeto, que era um objeto, em botão. Daí o que o Animate faz? Ele começa a atribuir algumas propriedades exclusivas de botões a esse objeto, ok? Então, por isso que a gente tem que fazer isso. Vamos agora clicar 2 vezes no botão, e vocês vão ver que aqui na linha de tempo, ele abriu uma linha de tempo específica das atividades do botão. Certo? Esse primeiro frame a gente nunca mexe, que é o frame que representa o botão parado ali, né? A gente vai fazer o quê? A gente vem nesse segundo frame, e clicar com o botão direito, vamos inserir um quadro-chave aqui para dizer o quê? Nesse frame que representa a passagem do mouse por cima do botão, vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? No nosso caso, com o segundo frame selecionado, a gente vai clicar no botão e a gente vai, usando as setas do teclado, apontar 2 vezes para cima e 2 vezes para a direita.
Vocês viram que é algo bem discreto. Que vai fazer o quê? Ó, vou até, usando de novo essa ferramenta vermelhinha aqui, ó, navegando para lá e para cá, você consegue ver a pequena modificação que acontece, que vai mostrar para o usuário que ele está passando o mouse em cima daquele botão. Tá? É só um recursozinho que não vai interferir tanto, de uma forma tão significativa no trabalho de vocês, mas que é bem bacana já para deixar com carinha mais animada. Agora, salvem, né, sempre. E para vocês voltarem naquela cena, na linha de tempo normal, você clica aqui em cena 1, ele fecha aquela linha de tempo do botão e a gente volta no nosso cenário inicial, vamos dizer assim, nosso ambiente de trabalho. Ok, para visualizar, vamos dar aquele Ctrl Enter. Então aqui, pessoal, a gente consegue visualizar já a nossa animação e vou aproveitar enquanto o botão passa rapidinho ali, que ele está em looping, né? Eu vou passar o mouse para vocês visualizarem rapidamente, olha lá, a animação, né? Ok? Beleza, então essa pequena animaçãozinha no botão já foi feita de forma bem simples. Agora, uma coisa que seria legal a gente fazer nesse momento é parar esse looping aqui para a gente conseguir trabalhar melhor, visualizar melhor os recursos que a gente vai aplicando na nossa animação. Então, voltando aqui para o Animate, como que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os últimos frames, clico no primeiro ou no último frame, seguro o Shift e vou clicando em todos eles, ok? Com eles selecionados, eu vou clicar com o botão direito, na opção Ações, e aqui a gente vai começar a trabalhar com código, mas não se desesperem, quem não tem habilidade com programação não precisa se desesperar, tá? Entenda, confie em mim, porque tem gente que não gosta de programar, a hora que começa a ver código já fica desesperado. Então a gente tem vários recursos que já são prontos, já estão prontos, disponibilizados para a gente usar aqui no Animate. Vocês têm que ter, sim, uma noçãozinha do que vai fazer, mas não é nada, assim, muito complicado. Vocês vão ver, por exemplo, agora que é uma coisa bem simples. A gente vai inserir uma linha de código que faz com que, naquele frame que eu selecionei, a animação pare, tá? Então, eu vou até ali e paro, como se fosse um pause, né? Então, existe essa opçãozinha aqui, que a gente consegue acessar esses trechos de código que o Animate nos traz já prontos. Então, isso vai facilitar muito a vida de quem não sabe, não entende muito de programação. Agora, quem gosta de programar ou já tem uma base boa, eu realmente encorajo vocês a explorarem tudo isso daqui, olharem todos esses códigos que eles têm disponíveis aqui e com isso, só de observar e refazer, vocês vão ver que vocês vão aprender muita coisa, bem interessante. Mas vamos lá, clicando nessa opção. Lembrando que a gente está trabalhando com um documento HTML5 para uso na internet, então a base dele é JavaScript. Se você estiver usando um documento com base no ActionScript, lá que você escolheu lá no início, então daí você tem que escolher essa opção para acessar os seus trechos de código. As mesmas opções que tem aqui embaixo tem em cima, só o que muda realmente é a forma de escrever isso, usando uma linguagem de programação diferente. E ainda não é tão diferente assim. Só uma observação, se eu usar um código, por exemplo, ActionScript, aqui ele não vai dar erro nenhum. A única coisa que ele vai fazer é que ele ignora o código, ok? Então, você tem que usar o código apropriado para o seu documento. Então, a gente clicou aqui em HTML5, a gente tem um monte de opção. Eu encorajo realmente vocês a investirem bastante tempo nisso daqui, para vocês irem testando e observando as possibilidades. Mas a gente vai trabalhar com as opções mais simples, tá? Navegação na linha de tempo e, no nosso caso, a gente quer parar neste quadro, que foi o quadro que a gente selecionou lá no início, tá? Clico 2 vezes, ele vai já criar, fazer todas as atribuições corretas aqui. E o que é legal de mostrar para vocês por enquanto, ele inseriu esse código no momento apropriado, no local correto. Tudo que está entre barra, asterisco, asterisco, barra é um comentário, tá? Então você pode colocar assim, qualquer coisa aqui, a Xuxa gosta do Pelé, por exemplo, ele vai ignorar, tá? Então é um comentário. Isso aqui está sendo usado aqui para explicar mesmo para quem não tem muito conhecimento do JavaScript o que significa isso. Tá? Então, basicamente, a gente poderia, ao invés de ter feito tudo isso que a gente fez por esse botão, a gente poderia ter digitado this.stop, abre e fecha, porque a gente está chamando um método, uma funçãozinha dentro do nosso, um código específico dentro da nossa programação. Ok? Mas, ok, é só isso que a gente faz, fecha, fecha,
voltamos aqui, ele inseriu uma camada nova com actions, né? Ele entendeu que é no frame 80 que isso vai acontecer. E daí, para a gente ver se está tudo ok, Ctrl Enter novamente. Então tá aqui, pessoal, a animação que a gente acabou de criar e ela parou, ela deixou de entrar em looping, ok? Então, bacana, voltamos aqui, vamos salvar, né? Não podemos esquecer de fazer isso sempre. Então, o que a gente tem? A gente, por enquanto, tem um fundo, tem uma base para os nossos botões, temos o botão, ele já tem uma animaçãozinha. Agora, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que esse botão nos leve ao conteúdo ao qual ele pertence, certo? Então, antes da gente inserir essa ação de certa forma, a gente tem que ter um local, ter algo preparado para onde ele vai nos levar, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, de uma forma, vou fazer bem rapidinho, só para... que daí eu vou usar, vou exigir de vocês a criatividade, tá, pessoal? Mas a forma de fazer é o quê? A gente cria mais uma camada, vamos renomeá-la para, nesse caso, vamos pôr um sum aqui de soma, de adição, né? Então, nesse frame, né, desculpa, nessa camada a gente vai criar a animação equivalente ao botão de adição, certo? E o que a gente quer que aconteça? As ações dessa camada, elas só vão acontecer no frame seguinte ao que já aconteceu até aqui. Então, a gente vai inserir um quadro-chave aqui no frame 81. Botão direito, inserir quadro-chave. Tá? Então, o fundo, inclusive, vocês podem colocar outro fundo, podem usar o mesmo fundo, enfim, aí vocês vão brincando, tá? Mas a minha intenção é que seja uma tela diferente mesmo, tá? Então, nem vou mexer com o fundo agora, mas eu até... só para vocês saberem que vai começar aqui nesse frame 81 o conteúdo equivalente àquele primeiro botão. Aí vamos dizer que ele vai até o frame 90, tá? Venho aqui no frame 90, botão direito, inserir quadro-chave, então vai ter uma pequena ação aqui. Tá, então no frame 80 a gente vai fazer com que aconteça o quê? Apareça um conteúdo. Eu vou inserir aqui rapidamente só uma imagem, só para aparecer alguma coisa para vocês, tá? Que seja equivalente à adição. Posso inserir um terço, enfim, vocês, por favor, caprichem mais aí. Aqui a gente está fazendo rapidinho, só para que a gente não perca tempo com o floreio da coisa, né? Para que a gente faça... O floreio, quem vai fazer são vocês, tá, pessoal? Então, tá aqui, do frame 80 ao 90, 81 ao 90, a gente vai inserir esse conteúdo e é isso aqui que, vamos dizer assim, equivale ao conteúdo do primeiro botão. Então, agora, carregando nossa setinha vermelha aqui, a gente volta para um período onde o botão existe, tá? Porque a gente precisa inserir agora, fazer essa relação entre o botão e o conteúdo, certo? Ok, então a gente vai fazer o que agora? Com a opção ferramenta selecionar, seleciono o botão, vocês viram que ele voltou para a camada button e selecionou todo o período que esse botão existe, né, aparece. E a gente vai precisar dar um nome para ele, que é o nome da ocorrência, que, para não entrar muito em detalhes de programação, é um nome que vai identificar, de fato, a instância desse botão lá no nosso código. Tá? Então, com ele selecionado, eu venho aqui ó, em cima o nome de ocorrência e dou um nome que seja apropriado. Tá? Vou pôr um btn, por exemplo, de sum. Okay? Daí vocês podem criar um padrão, toda vez que for tratar com o botão, usa um nome, enfim, isso aí é coisa de programador, não vou ficar entrando muito em detalhes. Fiz essa alteração, criei o nome de ocorrência, ainda com o botão selecionado, a gente vem no menu Janela, Ações, ou F9, tá? Toda vez que a gente precisar acessar esses trechos de códigos do Animate, eu posso, com o botão selecionado, com o objeto selecionado ou com o frame selecionado, clicar em F9 ou menu Janela, Ações. Em alguns momentos eu consigo acessar também pelo botão direito, enfim. Tem vários caminhos que levam ao mesmo lugar, ok? E daí aqui a gente vai começar, então, a trabalhar com uma programação um pouquinho mais específica, tá? Vamos ainda assim usar os trechos disponibilizados pelo Animate, HTML5, navegação de linha de tempo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, quando o botão for clicado, ele vai clique para ir até o quadro e reproduzir o que tem lá naquele quadro. Tá? Então, depois eu encorajo vocês a fazerem o teste com as outras opções para verem a diferença, ok? Vocês mesmos vão entendendo, é bem interessante. Clico 2 vezes, ele vem com código equivalente a isso.
tem comentário que explica o que você tem que fazer. Então, ele faz uma rápida introdução e te dá a instrução, ok? Mas, basicamente, assim, é bem simples. Vocês vão ver que tem um BTN Sum, que é o quê? O nome da ocorrência. Então, é ele que identifica. Então, por isso que é legal vocês sempre irem dando um nome para vocês saberem, quando chegar em código, você sabe o que está acontecendo aqui. Tá? Então, ele está falando dessa instância, desse objeto, ok? Eu vou adicionar um evento que vai acontecer quando o botão for clicado, e ele está fazendo referência a uma função, ok? E essa função está descrita aqui embaixo, tá? Function, o nome da função. O que ela faz? Go to and play. Ele vai para o lugar determinado e faz com que aquela animação aconteça. Nesse caso aqui, ele está sugerindo que a gente vá para o frame 5, mas não é o nosso caso. Onde que a gente criou o nosso frame inicial da animação equivalente a esse conteúdo de soma, de adição? No frame 81. Se você não lembra, você pode vir aqui, movimentar as suas janelas, ok? E dar uma espiada lá, vem aqui, vai trabalhando com tudo isso aqui, com essas janelas, para espiar em qual é o frame. Teria que levantar um pouquinho mais, mas enfim, é o frame 81. Tá? Então, terminei, fecho, volto, ele agora sabe que ao clicar nesse botão, ele vai me levar àquele frame. Como que eu faço para testar, pessoal? Seja tão craque, salvamos primeiro, Ctrl S e Ctrl Enter. Ok, então tá aqui, ele vem, insere gradualmente a faixa, insere o botão, tá com a animaçãozinha ao passar por cima, clico no botão, ele vai para a página. O que está acontecendo? Clico na página da adição, ele não está parando. Então, o que está faltando? A gente inserir aquele códigozinho para parar no final da nossa camada de soma. Então, aqui no último frame, ele vem, botão direito, ações, que a gente já fez, né? Trecho de código, HTML5, navegação, parar. Ou, se você lembra, só digitar a linha de código, porque agora essa linha é fácil, né? Já dá para todo mundo consegue decorar aí. Tô brincando, você não precisa decorar, pessoal. Só vamos salvar, Ctrl Enter e testar a nossa animação. Simples assim, né? Bem tranquilo. Então, o que a gente conseguiu visualizar por enquanto? Toda a animação, tudo que a gente fez. Então, pessoal, vocês conseguiram perceber que é bem simples, né? A gente colocar começar a inserir essa questão de interação com os nossos objetos na nossa animação. A única coisa que vocês precisam fazer é atenção aos detalhes, né? Eu sempre tenho que me preocupar em estar no frame correto, estar com ele selecionado no momento que eu quero inserir aquela animação, objeto, enfim, e acessando os caminhos das ferramentas que a gente precisa usar. Agora, o que é fundamental, indiscutivelmente, é fundamental que vocês façam o quê? Pratiquem. Tá? Então, não adianta eu sentar aqui, ficar falando e mostrar a ferramenta toda para vocês. Se vocês não praticarem, vocês não vão conseguir abstrair todo o que vocês precisam. Tá? Então, eu encorajo todos a pegar essa videoaula e vai pausando, vai refazendo, depois faz de novo sem assisti-la, tentar ver se você lembra todo o caminho. Começa a ousar, colocar recursos adicionais, brincar com o texto, brincar com outras ferramentas, e assim vocês vão enriquecendo o curso de vocês, a animação, o conteúdo que você está preparando, e vocês vão ver que já tem uma atividade que vai incentivá-los a fazer isso, porque daqui para frente, basicamente, é explorar. Então, depende muito de vocês, ok? A gente se vê na próxima aula. Bom trabalho, bom esforço para todo mundo. Eu acho que vocês vão ter ótimos resultados aí se dedicarem um pouquinho a explorar a ferramenta, ok? Bom trabalho a todos. Até mais.